parte do trabalho do movimento Rio de Paz tem sido dedicada à cobertura sobre o drama de pessoas que perderam parentes assassinados no estado do Rio de Janeiro. Já estivemos em vários funerais, gravando vídeos e ajudando a população do Rio de Janeiro a ter uma ideia do que se passa na alma de alguém que perdeu um parente assassinado. Nós estamos agora no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Dentro de instantes será enterrado o tenente-coronel do Exército Brasileiro, Alexandre Rodrigues de Carvalho, 48 anos, morto no dia de ontem no Meier, assassinado. A família não permitiu que gravássemos o funeral. Então, em respeito a ela, nós estamos apenas fazendo a menção do nome do ente querido morto e aproveitando esse momento para chamar a atenção da população do nosso estado para um fato muito importante referente à segurança pública. Não se discute que houve, e nós somos felizes por isso, redução no número de mortes violentas no nosso estado. Se nós somarmos os casos de homicídio doloso, latrocínio, que é roubo seguido de morte, lesões corporais seguidas de morte, auto de resistência, que são pessoas mortas em confronto com a polícia, e mais policiais civis mortos em serviço e policiais militares mortos em serviço, veja só, se nós somarmos tudo isso, nesse governo, entre o ano de 2007 e 2010, nós chegaremos à marca de 27.714 casos, enquanto que no governo anterior, entre os anos de 2003 e 2006, houve 31.491 mortes violentas, o que significa que houve uma diminuição de 3.777 casos, ou seja, 3.777 vidas foram preservadas. Contudo, ninguém pode dizer com absoluta certeza o quanto de redução de morte violenta houve no estado do Rio de Janeiro, porque chama a nossa atenção, com base na estatística oficial, o fato de que, ao mesmo tempo, cresceu o número de pessoas desaparecidas. Então, nesse governo atual, houve 20.604 casos de pessoas desaparecidas, enquanto que no governo anterior houve 18.318 casos. O que significa, portanto, que houve um crescimento de 2.286 casos de desaparecimento, sem mencionarmos aqueles que desapareceram e cujos nomes não foram registrados em delegacia alguma. Enquanto não houver uma pesquisa sobre pessoas desaparecidas que tiveram seus nomes registrados em delegacia e pessoas desaparecidas que não tiveram seus nomes registrados em delegacia, nós jamais poderemos dizer quantas vidas que de fato foram preservadas e em que extensão houve uma diminuição do número de mortes violentas. E se nós somarmos ainda a tudo isso os casos de tentativa de homicídio, ficamos ainda diante de uma incógnita maior. Por quê? Sabe-se que há casos de tentativa de homicídio que resultaram em óbito, e esses óbitos não foram lançados, por algum motivo, na lista de homicídio doloso. E interessante também observar que cresceu nesse governo as tentativas de homicídio. No governo anterior, entre 2003 e 2006, houve, presta atenção, 15.700 casos de tentativa de homicídio, enquanto que nesse governo houve 16.809, o que significa um crescimento de 1.109 casos. Então, portanto, nós precisamos de mais dados, precisamos de mais clareza, a fim de sabermos em que extensão houve essa diminuição de mortes violentas. E outra coisa, nós precisamos ser muito cuidadosos quando tratamos de afirmar quais as causas dessa suposta diminuição. Sabe, que houve em alguma extensão, isso nós não negamos, e repito, isso é motivo de alegria, mas ninguém sabe em que extensão, e não está estabelecido ainda que há uma tendência de fato de redução. Nós precisamos esperar mais alguns meses para que essa possível tendência seja de fato estabelecida. Agora, o que ninguém pode afirmar é o que está por trás disso, não há estudo, não há pesquisa. Então, é tanto sobre os casos de pessoas desaparecidas, como tentativa de homicídio, como também as causas, sabe, dessa diminuição de homicídio doloso. Eu estou dizendo tudo isso tão somente
para ressaltar o fato que a sociedade civil precisa continuar acompanhando o que está acontecendo no campo da segurança pública. Houve um avanço ou outro significativo. A retomada de espaços territoriais que encontravam sob domínio armado foi algo, de fato, importante. Contudo, nós estamos apenas no início de um longo caminho e que requer o acompanhamento de perto da sociedade civil, a fim de que vivamos num Rio verdadeiramente pacificado.